S em letra maiúscula. Serra. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele, porque neste momento nós estamos gravando mais um estudo, Vida Além da Vida. Hoje nós estamos começando um novo livro, o livro de André Luiz Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é No Mundo Maior. Nós já gravamos Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiro da Vida Eterna. Agora vamos começar a introdução, do Mundo Maior. E agora nós vamos começar no seu capítulo 1. Para você que está conosco pela primeira vez, nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja, nem centro espírita, mas nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Nós somos ecumênicos, nós somos do grupo ecumênico, o caminho do amor, a semente de luz. Nós temos 2 estudos. Hoje nós estamos gravando o último estudo do ano de 2025, que é o primeiro capítulo do livro Mundo Maior. A partir do final da semana, que nós já vamos estar no ano 2026, em janeiro, nós vamos começar um novo estudo. Então nós teremos 3 estudos na internet. Estudando Vida Além da Vida, as obras de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E também fazemos o estudo do Evangelho de Jesus, que já gravamos o capítulo 30, o número 31. Mas o capítulo é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora em janeiro, que é o final da semana, nós vamos começar um novo estudo, o capítulo 01, que o estudo é quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. É esse o nosso novo estudo para o ano de 2026. Contamos com você. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de escrever aí, dá um like, curte, fala de nós, porque nós precisamos divulgar a doutrina. Nós não estamos preocupados em ganhar dinheiro, não estamos preocupados em ser famoso, não. Nós estamos preocupados com a doutrina, com o ensinamento, porque o nosso ensinamento é ecumenismo. Segundo nossa pesquisa, nós chegamos à conclusão: só unidos nós venceremos. Porque a igreja, a religião, a política nunca conseguiu a unificação e nem paz no mundo. Eles não irão conseguir. Sabe por que eles não conseguem? Porque eles são egoístas, são orgulhosos e preconceituosos. O mestre de Nazaré nos orienta: reino dividido não subsistirá. O nosso amigo, nosso irmão, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, ele nos orienta: unido
venceremos. Separados, seremos derrotados. Portanto, meu irmão católico, meu irmão evangélico protestante, você da Umbanda, do Candomblé, de qualquer religião, se você assistir os nossos vídeos, quando você adentrar no nosso vídeo, por favor, tenha paciência, tenha humildade, nos assiste até o final. Se você concorda com os nossos ensinamentos, com os nossos ideais, ajuda-se a nós. Porque é a união, meu irmão. Nós damos exemplo do pequeno grão de areia, que é menor do que o grão de mostarda. Um grão de areia no pé de uma montanha é insignificante. Só que tem uma coisa, sem esse grãozinho de areia não existiria essa grande montanha. Meu irmão, sem essa pequena partícula da areia, você não conseguiria ver a lua. Que nós vamos falar da André Luiz falando da maravilha que é essa lua no mundo espiritual. Nós não poderia ver as estrelas, ver outros universos. É a união do grão de areia. Então, meu irmão, as igrejas, os políticos que vieram para nos unir, para nos ajudar, ele separa e tira o que é nosso. Eles não dão nada para nós, eles tiram o que é nosso e separa. Por isso a necessidade de nós unirmos. Unir o católico, o evangélico, o umbandista, o candomblecista, ou de outra religião, até você que não acredita em Deus, mas acredita no amor. Você é um verdadeiro cristão, você sabia? Então ajunta-se a nós, estuda os nossos estudos. O estudo que nós vamos começar em janeiro é o nosso estudo básico, é a iniciação dessa doutrina. Você nos assistindo, você vai aprender quais são os nossos ideais. A única maneira de nós conseguirmos a paz e a libertação antes que o homem venha destruir. Porque o homem, com seus tentáculos malignos, esse comunismo ateu que mata sem piedade, que sempre destruiu a humanidade, que apoia as drogas, que apoia o assassinato chamado de aborto, nós temos que extirpar do nosso calendário. Só fazemos isso com o Evangelho de Jesus. Lembra capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 do Evangelista Mateus. O Senhor Jesus, ele avisa, vocês pensam que eu vim destruir a lei e os profetas de Deus? Não, não vim destruir eles não. Eu vim corrigir a igreja, vim corrigir aquilo que a igreja distorceu. Porque a igreja até o dia de hoje, ela só distorce. Ela está sempre na contramão da verdade. É isso que nós queremos mostrar para você. Nós não queremos provar para você que nós somos donos da verdade, não. Nós queremos que você preste atenção, meu irmão. Quando você ler o Evangelho, quando você ler a Bíblia, raciocina. Porque a fé é raciocinada. A fé religiosa é uma fé cega, dogmática. Dogma é miticismo, é mentira. Conhece a verdade que ela te liberta. Terminando o livro, né? O templo ficou um mês lá na casa transitória Fabiano de Cristo, André Luiz, Jerônimo, Padre Hipólito e a nossa irmã Luciana. Eles já ajudaram 4 espíritos, 4 irmãos desencarnaram, porque eles tinham mérito. Para isso tem que ter mérito. E eles tinham. E nesse livro foi provado que não é a religião que ensina que salva, não. Percebe que nesse que nós tivemos 3 espíritas, né? Um evangélico e uma protestante. De religiões diferentes, mas o pensamento era igual, o amor. O amor que Jesus pregou.
Porque Jesus é um só, meu irmão. Deus é um só. Não adianta a igreja ficar pregando que Jesus é Deus. Os sacerdotes, os pastores, ficam teimando que Jesus é Deus porque aí o Papa falou. O Papa também tirou a reencarnação, que é uma doutrina universal. Só porque a igreja tirou, eles não obedecem. Isso não quer dizer que o Papa tirou, que ele que possa deixar de existir. Porque a lei é universal, meu irmão. A unificação cristã é a maneira que Jesus nos deu para nos unir. Porque lá no mundo espiritual, na casa do Pai há muitas moradas. Não é um céu só, não. Capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus declara: na casa do Pai há muitas moradas. Enquanto que a igreja prega que o Jesus da igreja foi embora 3.000 anos, não voltou até hoje, deixou a batata quente no nosso colo e caiu fora. E o dia que ele voltar, o Jesus da igreja, porque é um Jesus falso, mentiroso, que essa pregação é anticristo, viu, meu irmão? A igreja que colocou isso dentro do Evangelho. E a mesma igreja que pregou que a terra era quadrada. Durante 6 séculos, a terra continua redonda até o dia de hoje. É a igreja que tenta tirar a reencarnação, que é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade. Porque sem a reencarnação você não irá a lugar nenhum. Nós explicamos a necessidade, no nosso estudo do nosso Evangelho aí, da reencarnação. Estuda aí no nosso capítulo número 30, capítulo 5, que é a lei do Senhor Jesus. Vem a lei da aflição anterior, nós explicamos. Bem, André Luiz, percebe-me, ele trabalhava um mês. Aí ele recebeu uma semana de folga. Veja, que aquele que pensa que vai morrer e vai descansar, está enganado, meu irmão. Que lá quando descansa carrega pedra. Lá o trabalho é edificante. O trabalho mesmo edifica, faz crescer, nos dá valor, nos dá orientação, nos fortalece. Vê que André Luiz trabalhou um mês, ficou um mês, ele chegou a sentir saudade do nosso lar. E ele não precisa sentir, meu irmão, porque no mundo espiritual, se ele quisesse, na fração de algum minuto ele já estava no nosso lar lutando. Mas ele tinha uma missão, estava concentrado naquilo que ele está fazendo. Ele ama o que faz. Porque nós não podemos fazer uma coisa perfeita se você está pensando em outra coisa. Temos que concentrar numa coisa só. Se você tem uma missão, meu irmão, se concentra nessa missão. Seja ela o tamanho que for. Porque o importante para Deus não é o tamanho da obra. É o valor. Não é a quantidade, é a qualidade. Aí então, o nosso irmão Calderaro, que é um instrutor, amigo de André Luiz, disse: André Luiz, tem um professor, o espírito é bastante evoluído. Ele recebeu autorização para ir para o mundo feliz. Semelhança de André Luiz, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Mas ele pediu para o plano espiritual: eu posso ficar mais um tempo aqui, porque eu tenho um trabalho que ajuda muito. Eu quero ajudar esses meus irmãos que estão atrasados. Então ele, como psiquiatra, lá no Ministério da Comunicação, ele faz um curso para os irmãos que vão reencarnar sobre tendência ao suicídio, epilepsia, esquizofrenia. São doenças terríveis da humanidade do dia de hoje, que causa depressão, que causa essas enfermidades. Então ele dá um curso lá. Percebe que durante a semana, depois ele tem um dia de folga. Sabe o que ele faz no dia de folga? Ele vem para a terra. Aí ele faz um curso na terra, na natureza. Convida, cada dia ele convida um grupo.
Por exemplo, hoje, essa semana, esse que nós vamos assistir agora, ele vai falar para 1.200 espiritualistas. Espiritualistas, que estão começando no mundo espiritual a doutrina dos espiritualistas. Porque doutrina espiritualista não é doutrina espírita. Espiritualista, o católico é espiritualista, o evangélico protestante é espiritualista, o umbanda, o candomblé, todos são espiritualistas. O budismo, o sintoísmo, porque acreditam no espírito. Agora, espírita, aquele que acredita, que segue a doutrina que foi codificada por Kardec, não é doutrina de Kardec. A doutrina é dos espíritos. Kardec codificou 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno ou a Justiça de Deus, Gênesis e os seus milagres. Essa é a codificação de Kardec. Aí então, percebe, então, o nosso irmão Eusébio é esse que perseguiu. André Luiz está de folga, vamos lá, vamos ficar uma semana na costa da terra, uma semana de folga ele vai ficar, né? Então, aí nós vamos, porque André Luiz escreveu o livro No Mundo Maior. É a preparação para ir para o mundo maior, porque este é o nosso itinerário. Esse é o nosso itinerário, esse de sofrimento, de luta, de perseguição, de provação. Aqui é um colégio, a Terra é um educandário. Nós estamos aprendendo para evoluir, para crescer espiritualmente, para nos dar um voo maior para o nosso lado. Não é para o céu, não é para os céus. Porque não existe um céu só, existem várias moradas no mundo espiritual. Aí então André Luiz percebe que eles podem, se você ler isso no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos têm uma certa velocidade quando volita? Então o Espírito da Verdade fala, olha, o Espírito pode viajar na velocidade do pensamento. Você já pensou mesmo? Você pensou no Japão, já está de volta. No piscar de olho, você vai do outro lado da Terra e volta no piscar de olho. Mas o Espírito pode volitar também, vendo passar o tempo. Porque se não tem pressa, para que ele vai correr? O Espírito só volita em velocidade quando há necessidade. Vê que André Luiz e o nosso irmão Caldeirada, ele vem volitando normal. André Luiz fica contemplando. Ele então, aquele que nós já explicamos no outro estudo, sobre a lua cheia. Porque você que estuda o livro de André Luiz, várias vezes André Luiz fala da lua, a beleza da lua cheia. Aquele clarão prateado que clareia toda a natureza, reflete nas águas, reflete nas flores, nas plantas, como luzes, reflexo de luz. Ele fala sempre a lua cheia, linda. Aí fala assim, mas por que ele não veja a lua minguante, lua crescente, lua nova? Porque ele está fora da órbita da Terra. O que faz esse tempo de lua, meu irmão, é a sombra da Terra. Conforme a Terra vai virando, então ela vai tampando a lua. Aí depois ela começa a aparecer novamente, até ficar cheia. Agora André Luiz está fora da costa, então ela está sempre cheia. Ele sempre vê a lua normal. E ele veja a lua é muito grande, porque a altura que ele está o nosso lar é 50 quilômetros, 50 mil quilômetros acima do Rio de Janeiro. E a distância está na órbita da Terra. Então está fora da sombra da Terra. E André Luiz, então, volitando, ele está pensando, que pensamento é, por isso que Jesus disse, orar e vigiar todo o tempo. A nossa mente tem que estar sempre ocupada, minha irmã, em pensar coisas boas, construir alguma coisa, revisar alguma coisa, não ficar com pensamentos em coisas supérfluas, coisa que não leva a lugar nenhum, ficar revivendo o passado que já passou, não volta mais. Ou você venceu, ou você foi derrotado, não adianta você ficar lembrando o passado que não vai resolver, ele vai ser aquilo, não vai mudar.
Agora o futuro não, o presente você pode mudar o futuro. O passado você não muda. Mas o futuro você pode mudar com o que você está fazendo no presente. Porque o futuro da manhã será o que nós estamos fazendo hoje. Você compreende? Então ele fica contemplando, aí ele começa a pensar. Já pensou quantos séculos contempla esta lua? Desde a criação dos dinossauros, dos primeiros, o povo primitivo, o começo dos continentes, começa a ver as grandes guerras, as grandes cidades hoje começaram, as cidades que se elevou, povo que cresceu e depois desapareceu. Essa lua contemplou o povo de Israel caminhando no deserto com a Arca da Aliança. Essa lua contemplou o povo de Israel lá no Egito. Contemplou Maria de Nazaré e José caminhando para Belém, para que nascesse o Messias, para fazer o censo. Então ele começa a pensar, a raciocinar, né? Quantas maravilhas, quantas pessoas, quantos espíritos essa lua contemplou, crescer, sofrer, lutar, morrer, e crescer espiritualmente e subir para o mundo maior. Quantos que permanecem milhões de anos e estão estagnados no tempo e no espaço, porque não querem evoluir. Porque esta é o livre-arbítrio, meu irmão. O espírito, no mundo espiritual, ele pode ficar o tempo que ele quiser, só não pode ficar eternamente. Mas o espírito, ele não... A pessoa diz, não, Senhor, ajuda fulano. Aí isso ajuda, intercede. Mas não depende só da nossa oração. Se nós temos um irmão que está nas trevas, nós oramos, os espíritos vão procurar ajudar ele, vão ficar sondando a sua mente. Quando ele tiver um pequeno arrependimento, então eles entram. Aí abre uma brecha aqui, que a porta do nosso coração, ela tem a fechadura por dentro. Você não pode, outra pessoa não pode abrir a porta do seu coração, porque não tem fechadura por lado de fora, é você que abre. Então quando o espírito se arrepende, ele pensou em mudar de vida, aí abre-se a porta. Ele tem a chance de se arrepender, de evoluir, de ter uma nova existência. Percebe que o ladrão arrependido na cruz tinha dois. Era dois. Bandidos. Eles eram bandidos. Jesus não era, mas eles eram ladrão. Foram condenados à morte. Um só achou que estava errado. Ele, veja, ele disse, Senhor, lembra de mim? Porque ele viu que Jesus era inocente. Mas ele não, nós somos, percebe? Ele reconheceu que ele era um ladrão, que ele merecia, mas Jesus não merecia. Esse é o começo mesmo. Quando você se arrepende, por exemplo, você tem uma mácula, um trauma de uma coisa que aconteceu no seu passado. Você cometeu um erro. Mas você não tinha conhecimento, porque se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, você não faria aquilo. É como eu cometi alguma coisa que hoje eu não faria mais isso. Só que não tem jeito de consertar. A única coisa que eu tenho que fazer é não fazer mais. E ensinar as pessoas, passar para as pessoas esse conhecimento. Ó, não faça isso que não vai dar certo. É o que nós estamos fazendo. E André Luiz estava então naquele pensamento. Você já pensou nisso? André Luiz disse, já pensou, André Luiz, nesse pensamento que nós estamos tendo agora? André Luiz falou, já pensou se quando eu estava na Terra, se eu pensasse dessa maneira? Como seria diferente a minha vida? A vida da minha família, o que eu penso, meu Senhor, meu Deus, se eu pensasse o que eu penso agora, a minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, nós teríamos uma vida diferente, porque eu fiz muita coisa errada, mas eu aprendi com isso, eu aprendi com esses erros. Hoje, se eu voltasse a viver, eu não faria mais, sabe o que acontece? Eu não volto para trás, mas eu vou viver, eu vou encontrar com eles ainda, porque nós somos eternos. Esses amigos, companheiros, desde a infância até o dia de hoje, os nossos familiares, minha irmã, nós nos encontraremos na eternidade.
em outra vida, outro corpo, no outro tempo, no outro país, no outro mundo. Mas nós nos encontraremos. Aí nós fazemos aquilo que nós deixamos de fazer nessa. Nós vamos fazer lá. E assim nós temos a oportunidade. Esse é o Deus verdadeiro. Por isso que nós ensinamos que a igreja é mentirosa. Quando a igreja prega o inferno eterno e o céu único, é uma mentira. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você, meu irmão. Você que pensa assim. A notícia boa é que o inferno eterno não existe. Você pode errar o que você for, você não vai para o inferno. Você vai para as trevas, como disse Jesus, as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentro. Mas na hora que você pagar o último centavo, você é resgatado de lá. E levado para uma nova existência, uma nova, aquilo que a igreja não quer ter por causa disso, porque a reencarnação que tira a vantagem do inferno, porque a vantagem do inferno é o dinheirinho. Porque o que faz a igreja sobreviver e manter o comando sobre você, o seguidor da igreja, não segue a Deus nem a igreja por amor, não segue por medo, por ameaça, por terrorismo. A igreja que eu frequentei vários anos, algumas vezes tentei visitá-lo, hoje eu não vou mais. Porque eu chego lá e começa a me ameaçar. Quer fazer que eu volte para a igreja me ameaçando, pegando terrorismo, pegando medo em mim. Mas Jesus me libertou. Quando nós conhecemos a doutrina da terceira revelação, que é a doutrina do Consolador prometido por Jesus, você é liberto, meu irmão. A igreja, a religião não pode mais, não consegue mais dominar você, porque você é livre. Se o Filho de Deus te libertar, você verdadeiramente será livre. Se você não voltar para a igreja, irmão, a última vez que eu fui na igreja, a irmã disse, irmão, Deus manda te falar para você. Se você não voltar para a igreja, tem uma cova aberta no cemitério para você. Quem é que não vai morrer? Você vai morrer também, irmão. Você que profetiza que Deus tem uma cova aberta para mim, você também vai morrer. Todos nós, porque isso é corpo. Isso não sou eu, isso é meu corpo. Eu sou o que está falando, eu sou eterno. Se eu ir para o cemitério e para o campo, só vai este corpo. Mas eu sou liberto dele, volto para o mundo. Lembra que Jesus disse, meu reino não é desse mundo, da igreja e da política. Nós somos do mundo espiritual. E a má notícia que eu tenho, porque eu disse que eu tinha duas boas notícias, né? Uma má e uma ruim. A boa é que o inferno eterno não existe, que é mentira da igreja. Agora, a má notícia é que o inferno, o céu eterno também não existe. Mas e aí nós vamos, meu irmão? Capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito: na casa do Pai há muitas moradas, há morada para todos. Foi Jesus que disse, Jesus ainda até ficou, se isso não fosse verdade, eu não diria para vocês. Ou você confia em Deus ou confia na igreja. Quem fala que não existe é a igreja. O Senhor Jesus, ele fala, se isso não fosse verdade, eu não diria. Agora você que escolhe, você acredita em Jesus ou acredita na igreja? Você acredita no Papa? Acredita nele. Sabe o que vai acontecer? Você não vai para o inferno, não. Você vai até para o mundo espiritual. Lá você vai ter que reencarnar novamente, começar na estaca zero. É como que você repetisse na série do estudo. Se você repete, não passa no exame da série, o que acontece? No outro ano você volta na mesma série, com a mesma professora, estudando as mesmas matérias. É o que vai acontecer com você. Mas Deus, aquilo que nós falamos, Deus não perdoa, mas também não condena. Ele não perdoa porque ele não deixa para lá. Vamos. Não. Errou. Pega na tua mão e tenta outra vez. Ele não fala para você, não precisa fazer mais isso, não. Você vai ter que fazer. Se você tem uma missão para fazer na Terra, você vai fazer. Venha 1000 vezes, reencarne, morrer, nascer e renascer novamente. Até que você consegue. Mas ele não desiste de você, sempre dá a mão para você.
Então é isso, não perdoar. E não condena, porque ele não vê pecado em nós. Nós somos, costumo dizer, somos bebê de fralda diante de Deus. Como é que ele pode nos condenar? Uma mãe condena o filho, bate no filho porque ele faz as necessidades de uma fralda, um bebezinho de 8 anos, de 8 meses, de 7 meses, 1 ano. Não, é assim é o nosso Deus. E naquele pensamento, perdido nos pensamentos, né? E volitando, acompanhando, de repente, o caldeirado quebra o silêncio de André, estamos chegando. Aí André, olha, vejo uma relva, bastante arvoredos, né? Uma charneca. Charneca é uma ramagem, uma grama bem baixinha, né? Quer dizer charneca. Ele veio uma multidão. Aí ele, lá é o que nós estamos. Chegando ali, então aqui diz, hoje é a reunião dos espiritualistas. Mas por quê? Hoje, aqui, ele vai tratar sobre o problema da psiquiatria. O problema que a psiquiatria trata, não o problema da psiquiatria, porque o problema é do corpo físico, que é a tendência ao suicídio, que é a depressão, né? Que causa a depressão, a esquizofrenia, o ataque epilético, a loucura. São doenças que não são doença, são causas do corpo. São causas, são dificuldades que nós podemos consertar com uma alta ajuda, uma palavra, um bom conselho, uma mudança, de maneira a reforma íntima, né? Então, André Luiz pergunta, mas se é uma coisa ecumênica, por que só espiritualista? Porque espiritualistas, como nós já dissemos, são católico, evangélico, budista, candomblé. Esses são espiritualistas. Estão começando a conhecer o espírito, o que é espírito. O nosso estudo que nós vamos fazer, primeira lição vai ser o que é o espírito. Nós vamos explicar para você o que é o espírito. Todos nós somos espíritos, católico, evangélico, protestante, budista, shintoísta, umbanda, somos espírito. Nós somos espírito. Agora, doutrina espírita, a doutrina de Kardec, não a doutrina de Kardec, a doutrina que Kardec codificou, a doutrina dos espíritos. Agora, por quê? Qual a diferença? Bom, a diferença é o seguinte, o católico é espiritualista, mas acredita na imagem, adora a imagem de escultura. Tem um pastor chamado de Papa, ele prega que só a igreja salva, fora da igreja não há salvação, mas ele acredita no Espírito. Acredita em Espírito Santo, acredita em Jesus, né? Acredita na espiritualidade, na alma, que eles chamam espírito de alma. O evangélico protestante que saiu da igreja católica, mas a igreja católica não saiu deles. Os 4 fé que eles têm, que é o céu, o inferno eterno, o céu único, Santíssima Trindade e Satanás, são dogmas criados pela Igreja Católica. Os evangélicos protestantes saíram da Igreja Católica, mas ainda seguem eles só não seguem a idolatria. Assim mesmo, idólatra o pastor, né? O lobo vestido de ovelha. Não sou eu que estou falando. Capítulo 10 do Evangelho de Jesus, é Jesus que diz que ele é o único pastor. O homem, o Papa, o pastor da sua igreja é lobo vestido de ovelha. Palavra de Jesus, capítulo 10 do Evangelho de João. Não queira me criticar não, vai lá ler o capítulo 10 do Evangelho de João, critica Jesus, é ele que falou. É receita dele, não é minha. Você compreende? É isso que eu estou dizendo. Aí então, quando André Luiz vê Eusébio chegando, é um homem comum para ele. Só que André Luiz fala que na célula dele, no jeito dele, no pestana, no olhar, aqueles olhos grandes, negros, fixos, sameando
caridade, amor, você sentia a energia dele, saía faísca de luz dos seus poros. É aquilo que Jesus disse, os verdadeiros discípulos não são reconhecidos pela sua aparência exterior, mas pela maneira de amar. O irmão não precisa se testificar como santo, dizendo que é pastor, que é papa, que é padre, não. Pela sua maneira de ser, você se identifica um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não é a documentação, uma veste, não. Eu, quando me apresento como trabalhador, eu visto paletó, gravata. Não sei trabalhar na obra sem paletó e gravata. Mas não é o paletó e a gravata que me faz eu ser um discípulo de Jesus. O que faz é o que está aqui, o que eu penso, porque eu sou o que eu penso. Eu me libertei, tenho certeza que o Filho de Deus me libertou. Hoje ninguém mais me escraviza. Quando alguém se levanta contra a mim, critica-me, tenta me humilhar, eu oro por ele. Porque eu também pensei assim um dia. Eu também fui assim um dia. Hoje sou liberto pelo Filho de Deus. E você pode ser liberto também. É só você querer. Porque a libertação não é aquela que vai assim, aceita Jesus. Não, você não aceita Jesus. Capítulo 15, ele fala, pensai vós que vocês me aceitaram, foi eu que aceitei vocês. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então não tem como o homem interferir. Não adianta o homem querer interferir, que ele não consegue mesmo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Se a igreja quiser continuar pregar, que ficar batendo na tecla que Jesus é Deus, não tem problema. Não tem problema. Ela pregou também 600 anos que a Terra era quadrada. A Terra continua redonda até o dia de hoje. Ela prega que a reencarnação não existe. E ela vai existir, queira eles acreditar ou não acreditar, ela vai existir, ela é uma lei universal. Ninguém muda a lei de Deus. A lei de Deus é imutável, só imutável é a lei do homem. Aí então, Calderaro fala, André, se você simpatizar tanto com esse nosso irmão, com esse trabalho dele, que é muito importante, nós vamos aprender muito aqui, porque esse aí, aqui tem 1.200 espíritos que estão dormindo. Eles foram tirados do corpo adormecido e vieram até aqui para receber este ensinamento de Eusébio. Ele me convidou para fazer um estudo sobre essas partes, né, de esquizofrenia, epilepsia, tendência a suicídio, depressão. Então, cada dia ele vai convidar como diz, uma religião, vamos falar, já que não, um credo, uma fé, né? Hoje esses 1.200 são espiritualistas. Aí então eu disse assim, ele me convidou para nós fazer uma equipe, fazer um grupo, para participar, para aprender, para nós ensinar depois isso daí. Porque os espiritualistas estão aprendendo para eles pregar isso. No seu tempo, como eu, quando eu era evangélico protestante, que dirigia a igreja, eu vinha no pronto-socorro que tem aqui no Parque Santa Teresa, em Carapicuíba, que é uma casa, um pronto-socorro ecumênico. Mas os dirigentes, tudo é da doutrina espírita. E nós vinha fazer, eu como dirigente de igreja, vinha fazer um curso de como dirigir uma casa espírita. Você percebe? Só vim saber isso depois que eu conheci a doutrina dos espíritas, eu entendi o que é que eu estava fazendo aqui. Porque antes eu não entendia. Como é que eu estou aprendendo a fazer uma coisa se eu estou fazendo? Quando eu estou acordando, eu não estava fazendo, eu estava dirigindo uma igreja. Agora, como espírita, não, eu dirijo o Evangelho de Jesus, sem igreja, como Jesus disse, em qualquer lugar. Inclusive, na internet tem um sacerdote, aquele sacerdote que eu falei no estudo anterior, né, que ele falou que as curas é só da Igreja Católica. Só a Igreja Católica do sacramento, né?
As outras curas é do demônio, é do diabo. A figura que eles inventou. Agora, essa semana, ele colocou um outro vídeo de um papa, não sei lá qual dele, ele não falou o nome, que foi convidado a entrar na mesquita. A mesquita é a igreja, é o templo dos muçulmanos. Quando foi para entrar, o irmão falou, ó, tem que tirar o sapato. Ele tirou o sapato, entrou de meia. Mas quando chegou lá na frente, ele não rezou. Aí ficou lá o tempo, saiu. Quando ele saiu para fora, o repórter perguntou, por que o senhor não rezou? Aí ele falou, porque aí ele inventou, né? Porque a oração não precisa falar, só pensar. Aí ele tomou o avião, viajou para outro país. Quando ele desceu no avião, outro repórter perguntou a mesma coisa. Por que é que o senhor não rezou lá Aí ele falou, porque Papa só reza diante do sacramento da Igreja Católica. Meu irmão, eu quero que você me explique uma coisa. Quando João Paulo II, que era o Papa, foi um dos melhores papas de toda a história da Igreja Católica, que eu conheço, não estou dizendo que é. Para mim, foi o Papa mais evoluído da Igreja Católica. Quando ele estava visitando a favela do Rio de Janeiro, quando ele desceu, que estava caminhando na favela, tinha uma igrejinha evangélica que estava fazendo culto. Sabe o que o Papa fez? Ele entrou na igreja. Todo mundo ficou apavorado, ficou assustado. O pastor estava fazendo a palestra, parou, ficou estagnado, né? Com uma autoridade. Ele é autoridade muito famosa, muito grande. A igreja é uma das igrejas maiores do mundo. Ficou estagnado, sem saber o que é que o Papa ia fazer. O que o Papa João Paulo fez? Veio e pegou na mão dele e disse, irmão, vamos rezar junto, vamos orar o Pai Nosso junto. E segurando na mão do pastor, ele pediu que a igreja se levantasse e rezou o Pai Nosso junto com o pastor. E depois disse, fique com Deus, e foi embora. Por que o outro Papa não faz isso? Vamos dentro do Evangelho? Quando Jesus estava na cruz, imagina se a reza só presta diante do sacramento. E quando Jesus disse, pediu perdão pela humanidade, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aquela reza, então aquela prece de Jesus não serve, porque ele não estava diante do sacramento. Por que é que Jesus, quando foi conversar com o samaritano lá no poço de Jacó, ele prometeu a ela, mulher, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade e em qualquer lugar. Se o seu Papa, se a tua igreja só pode orar diante do sacramento, vocês é anticristo. Vocês não servem a Jesus, você serve o homem, a igreja. Por isso eu faço outro convite para você. Venha participar conosco, venha aprender a servir o Evangelho, porque o que você aprendeu no seminário foi servir a igreja, para você receber o seu salário. Mas nós temos um salário muito maior do que o salário que você ganha. É o salário do céu, do mundo espiritual. Aquele que Jesus diz que a ferrugem não corrói, ladrão não rouba. Mas para isso você tem que ser humilde, parar de pregar a igreja e pregar Jesus. Que compreende? Então, é isso que eles ensinam. A equipe vai ensinar isso. André disse, eu posso participar? Disse, claro que pode. Então ele se juntou. Então vamos fazer esse estudo. Aí então, de repente, nosso irmão estende a mão, né? Nosso irmão Eusébio, e começa a fazer a oração. André Luiz fala que começa a chover pingos de luzes, como cachoeira, como uma chuva de prata. Vai caindo sobre cada uma daquelas pessoas que sente a presença, sente a vibração de amor naquela oração. Então, meu irmão, aqui é o nosso trabalho. Esse é o livro O Mundo Maior. Nos acompanha
tem ainda 19 vezes capítulo, porque esse livro tem 20 capítulos. Este é o primeiro capítulo, que é Entre Dois Mundos. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista, sou apenas um administrador desse grupo. Venha participar conosco, convido a você. Quer comunicar conosco? Caminho do Amor Francisco Pedro Semente de Luz. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook e no WhatsApp. Comunica conosco. Faz um comentário, faça pergunta, questiona. Porque nós não somos professor, nós somos eterno aprendiz. Nós não aprendemos, por isso nós convidamos, vamos sentar, vamos estudar, vamos ver como resolver os nossos problemas. Não faça como esse sacerdote não, que prega que só a Igreja Católica, só o milagre da Igreja Católica serve, que só pode rezar no altar da Igreja Católica. Meu irmão, isso é mentira, meu irmão. O Evangelho é verdade, conhece a verdade que ela te liberta. Vamos aprender a unir, a família unida permanece unida. Nós somos uma família. Saudações, Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.